Bom, então, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do professor César Bargo, meu colega, que vem me convidando há tempos para participar desse belo trabalho de vocês. E eu tenho escapado assim, porque, na verdade, o meu trabalho, fundamentalmente, como foi dito, é do ensino médio, né, e para os cursos preparatórios às universidades, o que nós chamamos aqui no Brasil de cursinho e tal. Na Universidade Católica de Santos, eu sou professor, mas exclusivamente da Faculdade da Terceira Idade, né? Então, a matéria que eu vou apresentar a vocês, eu espero que já vou aqui me desculpando logo de cara, porque eu fiz toda essa pesquisa no pouco tempo antes da comemoração do centenário da abolição da escravatura, né? A abolição, como sabem os brasileiros, foi em 1888. Então, foi por essa época que eu fiz a minha pós-graduação e comecei a desenvolver meu trabalho de pesquisa em torno do tema do abolicionismo e fui, no final, fechando a pesquisa em torno de uma das figuras do abolicionismo, que teve uma extraordinária atuação, especialmente aqui na cidade de Santos, e que vinculava esta luta abolicionista, na verdade, subordinava essa luta abolicionista à luta republicana, né? Então, ao final de tudo isso, eu comecei a redigir meu trabalho de mestrado e acabei sequer apresentando por conta de que minha vida me levou para outros lados, né? Então, eu já peço desculpas não poder fazer, por exemplo, menções bibliográficas e tudo isso, porque já lá se vão quantos anos, desde 1988, que eu não trato do assunto. Mas ainda tenho fresca aqui na memória uma boa parte desse meu estudo, né? Então, eu queria começar colocando aí uma apresentação em PowerPoint para vocês. Bom, gente, vários de vocês são historiadores e, portanto, sabem da nossa mania para explicar um determinado assunto, recuar no tempo, né, até a época das cavernas e tudo isso. Eu vou tentar moderar esse recuo até o momento da vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? Quando a corte portuguesa, chefiada pelo regente, né, Dom João, vem para o Brasil em função das guerras napoleônicas, aquela situação toda. É aí que nós vamos começar o nosso tema, por quê? Porque chegando ao Brasil, né, chegando à Bahia ainda, né, a corte portuguesa, quando chegou à Bahia, antes de chegar no Rio de Janeiro, portanto, ali mesmo assinou o famoso decreto de abertura dos portos, né? Na visão do professor Caio Prado Júnior, nós deveríamos contar a nossa independência a partir dessa data e não a partir de 1822, à medida em que a abertura dos portos significa a quebra do pacto colonial, ou seja, do monopólio metropolitano do comércio colonial. Em seguida, Dom João, né, se movimenta em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, transformando, portanto, o Rio de Janeiro na capital do reino. E aí, no Rio de Janeiro, vai tomando todas as medidas para a instalação da corte, tudo isso, e no ano de 1810, né, quer dizer, tudo isso foi em 1808, e no ano de 1810 vai assinar com os ingleses os famosos tratados de 1810, também apelidados aqui no Brasil de acordos Stratford. E aí o nosso tema começa a entrar no assunto, né? Porque os tratados são mais conhecidos pelos aspectos alfandegários, pelos enormes privilégios alfandegários fornecidos aos ingleses, né, que passavam a ter uma tarifa alfandegária privilegiada de 15%, enquanto os próprios comerciantes de Portugal, do Reino, portanto, teriam que pagar 16%. E os de outros países que eventualmente fossem amigos de Portugal, né, àquela altura nenhum, né, mas depois os que viessem a ser amigos de Portugal pagariam 24%. Então, a vantagem para os ingleses é indiscutível. Mas importante que
no escopo desses tratados, há um item específico em que Dom João se compromete com a extinção do tráfico negreiro. Começa aí, em 1810, esta conversa em torno da extinção do tráfico negreiro. Dom João, evidentemente, assina, se compromete, mas não tinha prazo, não tinha nada, e passou. Né? Passou todo o governo de Dom João no Brasil, a elevação do Brasil ao Reino Unido em 1815, né? E, finalmente, nós vamos tendo esta sociedade, né, que muito bem retratada aí pelo Debré, por Gendas e outros, né? Sociedade escravista, a cidade do Rio de Janeiro com escravo para tudo que é lado, com todo tipo de trabalho, etc., desembarques e levas de escravos, e, finalmente, o Brasil fica independente, né? Oficialmente, declara oficialmente a sua independência, também para a nossa história oficial, tem toda essa, essa solenidade em torno do grito do Ipiranga, 7 de setembro e tudo isso. Não vamos entrar em pormenores desse assunto. Mas o fato é que aqui deveria começar a se constituir um Estado efetivamente independente, né? Daí todos os debates e lutas de várias correntes sobre que modelo de Estado nós deveríamos ter. Quer dizer, por exemplo, a ideia de república já era presente, evidentemente, porque, em primeiro lugar, porque o primeiro país a ficar independente foram os Estados Unidos da América e era uma inspiração para muitos brasileiros que pensavam a independência desde a Inconfidência Mineira, né, de 1789, 92. Então, depois na Conjura Baiana, na Revolução Pernambucana de 1817, quer dizer, não era nada estranha a ideia de república, mas a ideia de monarquia vai prevalecer, seja porque Dom João tinha sido genial, como sempre eu costumo achar costumo brincar com meus alunos, porque aluno, professor de cursinho tem que mais brincar do que ensinar, mas brincar com meus alunos que ele tinha cara de bobo só para pegar amizade, né? Porque ele era realmente, no meu entender, eu gostaria até de me aprofundar no estudo sobre a ação de Dom João, um camarada de uma visão política, pelo menos de um pragmatismo político realmente impressionante, tanto que, quando foi embora para Portugal, deixou o filho aqui, e isto é parte de uma visão dinástica, né? Quer dizer, olha, se algum aventureiro, antes que algum aventureiro lance mão, né, você faça aí o serviço. Ou seja, ele enxergou claramente que a ida dele para Portugal forçaria seguramente os brasileiros a se separarem de Portugal, né? Na medida em que já era visível nas cortes portuguesas a perspectiva de recolonização do Brasil, que significaria fechar os portos brasileiros, né? Então, Dom João já tinha percebido que isso não ia dar certo, e por isso deixou o filho aqui, garantindo a sucessão dinástica. Obviamente, havia forças monarquistas aqui, e elas, republicanas e monarquistas, disputam a influência sobre o Estado que está nascendo e, evidentemente, ganham os monarquistas. Eu também tenho uma visão a este respeito, que isso não se dá exclusivamente. Primeiro a unidade territorial do Brasil, né? Costuma-se atribuir essa unidade territorial ao fato de nós termos optado pela monarquia, né? É uma das questões. Eu acho que, diferentemente da América Espanhola, em que cada região tinha contato diretamente com a metrópole, aqui no Brasil também era assim, cada região do Brasil com contato diretamente com a metrópole, mas no momento em que a sede da monarquia passou a ser o Rio de Janeiro, o contato deixa de ser Lisboa para ser o Rio de Janeiro. Esse é um aspecto que eu chamaria aí de geopolítico para entender isso, né? Agora, no meu entender, diferentemente da América Espanhola, o que vai garantir que o Brasil
se mantenha unificado e aí que se instale um regime monárquico, é, na verdade, o interesse e a necessidade de manter a escravidão, que era a única coisa comum a cada região do Brasil, o interesse das pessoas influentes de cada uma das regiões do Brasil. Quer dizer, a única coisa que unia todos era a necessidade de manter a escravidão. O fim da escravidão foi sendo mais rápido na América Espanhola devido ao processo de independência e, portanto, a América Espanhola se estilhaçou, né? E o Brasil manteve essa unidade. É uma visão minha, costumo atribuir isso a interesse em manter a escravidão. Foi muito bem. Bom, houve, enfim, um acordo entre o regente de Portugal aqui no Brasil, que era Dom Pedro, e a chamada aristocracia rural brasileira, ou seja, os grandes senhores de terra e de escravos, né? Evidentemente que, sendo um português a fazer a separação do Brasil, isso permitia aos portugueses que aqui viviam uma certa segurança, uma certa garantia de que eles não iriam perder os privilégios de que gozavam por serem nascidos no reino que era próprio do regime colonial, né? Ou seja, isso evita, portanto, uma grande reação dos portugueses no Brasil, evitando, portanto, a necessidade de uma confrontação, de uma guerra de independência que poderia ser muito perigosa, não apenas para a unidade do país, né? Mas poderia ser muito perigosa para o sistema escravista. E a eventualidade de se ter uma prolongada guerra de independência significaria montar um exército libertador, e o que acabaria necessariamente envolvendo, ainda que como simples soldados ou bucha de canhão, acabaria envolvendo inclusive os escravos, que portanto, jamais poderiam voltar depois à senzala. Então, é importante essa percepção da aristocracia rural brasileira em fazer esse acordo com Dom Pedro para manter o poder monárquico no Brasil, na dinastia de Bragança, né? Mas o país separado de Portugal, sem uma prolongada guerra que envolvesse as camadas populares, especialmente os escravos. Bom, agora, esse acordo durou pouco, né? Porque a aristocracia pensou, vou usar Dom Pedro para isso que nós queremos, né? E depois nós vamos colocá-lo aí, né? Nós vamos mandar nele, né? E aí vem a questão de fazer a Constituição, o projeto de Constituição do Antônio Carlos, né? O anteprojeto, na verdade, de lei do José Bonifácio, que incluía a possibilidade de uma paulatina abolição da escravatura. Não chegou a ser discutido na Assembleia Constituinte, mas havia esse projeto do José Bonifácio, né? Bom, aí, claro, na Assembleia Constituinte, o projeto de Constituição colocaria Dom Pedro como uma figura decorativa, ele fechou a Assembleia Constituinte. Fechou a Assembleia Constituinte, demitiu os brasileiros que participavam do governo e governou com os portugueses, né? Então, Dom Pedro governa, Dom Pedro, que era português, herdeiro do trono de Portugal, governa com os portugueses. Portanto, não havia no Brasil, nesta elite econômica e social, que agora iria se tornar a elite política do país, não havia aqui a certeza de que o Brasil tinha mesmo se separado de Portugal, né? Então, o período de governo de Dom Pedro é um período bastante tenso, bastante, né, de muita disputa, primeiro interna, depois a questão da cisplatina, tudo isso, e essa constante oposição entre o que se chamava o absolutismo do imperador, né, com a sua Constituição outorgada de 1824, que acabou de completar 200 anos, né, de 25, de 25 de março de 1824, né? Nós aqui em São Paulo costumamos saber muito bem o que é a 25 de março, como uma rua de comércio famosa, mas 25 de março de 1824 completou, portanto, agora 200 anos. A Constituição
que Dom Pedro outorgou ao país. Uma Constituição tida como absolutista, com quatro poderes, em que o poder chamado moderador, ou quarto poder, era, na verdade, o poder e era exclusivo do imperador. Né? Então, os brasileiros estão ali o tempo todo querendo derrubar o Dom Pedro. A coisa piora com a morte de Dom João VI e o fato de que Dom Pedro era o herdeiro, o que significaria reunificar Portugal e Brasil. As pressões sobre Dom Pedro aumentam, né, as críticas a ele, as pressões, as desconfianças, etc. E, bom, ele acaba abrindo mão do trono português para sua filha, que por sua vez, também não pôde assumir. Aí já os portugueses sabem melhor do que eu o porquê de tudo isso. Mas, bom, e isso vai acabar em que momento? Quer dizer, um dos problemas de um novo Estado, quer dizer, como ele se coloca diante dos outros no mundo, né? Ou seja, a famosa frase, né, do universo entre as nações resplandece a do Brasil. Quer dizer, bom, queremos saber quem no mundo reconhece que o Brasil é um país independente. Então, todos sabemos, né, que os primeiros a reconhecerem a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, devido à famosa doutrina Monroe. Né? Em 1825, a Inglaterra faz uma intermediação com Portugal para Portugal aceitar oficialmente a independência do Brasil, na medida em que o Brasil pagava também uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, né, para Portugal. Ou seja, então, pagamos aí a nossa independência, e depois que Portugal reconheceu, os demais países europeus que não reconheciam, porque faziam parte de toda aquela política originária do Congresso de Viena de 1815, né? O princípio da legitimidade, tudo isso, portanto, era inaceitável a ideia da independência de qualquer país. Mas já que Portugal aceitou, aí todo mundo aceitou, todo mundo virou amigo do Brasil, né? Todo mundo passou a comerciar com o Brasil, exceto a Inglaterra, que era mais interessada em tudo isso e que estava por trás de tudo isso, mas vai ver o que ela vai levar de vantagem nisso. Né? Ou seja, ela não vai de graça vir correndo para ser a primeira a reconhecer, nem a segunda, nem a terceira. Ela não tem pressa, vai ser praticamente a última. Né? E quando reconhece, faz uma exigência, né? Que só poderia reconhecer se aqueles tratados de 1810 fossem renovados, ou seja, claro, os tratados foram feitos pelo rei de Portugal, o Brasil não é mais Portugal, então automaticamente aqueles tratados, né, perdem o seu valor. Então, precisamos restabelecer aquele tratado. Então, as vantagens alfandegárias para a Inglaterra são oficialmente restabelecidas, mas tem mais um item que é o quê? O compromisso do Brasil proibir o tráfico negreiro. Só que dessa vez deram prazo. Né? Então, o prazo seria 3 anos após a aprovação do acordo pelos dois parlamentos, etc. E tal. Bom, isto que vai complicar a situação ainda mais de Dom Pedro. Né? Se já havia uma longa oposição, o chamado liberalismo dos brasileiros, contra o absolutismo de Dom Pedro, contra o fato dele governar com os portugueses, o chamado Partido Português. Então, os brasileiros aqui unidos, né? Tanto aqueles que eram liberais, muito mais chamados exaltados, né? Que eram republicanos, quanto os que eram monarquistas, mais liberais, se unem contra Dom Pedro e tal. Na hora que Dom Pedro vai apresentar o projeto de proibição do tráfico, não porque ele achasse que tinha que fazer, mas ele tinha um acordo com a Inglaterra, um acordo que foi respaldado pelo parlamento brasileiro. Então, tem outro jeito. Ele manda, bom, aí é a gota d'água para derrubar Dom Pedro. Né? Então, as pressões contra Dom Pedro aumentam, o pau comeu, quer dizer, a noite das garrafadas e outros episódios de descontentamento dos brasileiros com Dom Pedro foram aumentando, até o momento em que ele acaba, portanto, entregando aí a sua renúncia, a sua abdicação em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Né? Então, ele apresenta a renúncia,
assina no dia 7 de abril de 1831, né? E em seguida faz uma carta de despedida para os brasileiros e tudo isso, e começa, então, o chamado período regencial, na medida em que o herdeiro do trono era menor de idade, né? Pedro de Alcântara estava aí com 5 anos de idade, não poderia, portanto, assumir, e, conforme previsto na Constituição, formou-se, então, uma regência composta de 3 pessoas, a tal regência trina provisória, né? É, em seguida, a regência trina permanente, e desta regência trina permanente havia um ministro da Justiça, que era o padre Diogo Antônio Feijó. Costumo dizer que o padre Feijó marcou, na verdade, a história política do Brasil, é, na seguinte maneira: que, primeiro, ele era ainda ministro da Justiça, ele não era regente. Depois, como sabem, tornou-se regente único, né? É, então, mas a primeira coisa em que ele vai marcar aí é o papel do ministro da Justiça, né? Porque isso vai ser muito importante ao longo de toda a monarquia e será muito importante ao longo de toda a República Brasileira, pelo menos até 64, o papel político do ministro da Justiça, né? Quer dizer, nunca foi, o ministro da Justiça nunca foi propriamente alguém para cuidar de lei ou de coisa assim, mas era uma espécie do ministro político, né? Por exemplo, a nossa república, como é presidencialista, não tem o primeiro-ministro, mas o ministro da Justiça, ao longo da história republicana, foi aquele que teve mais ou menos esse papel de primeiro-ministro, ou aquele, né, que faz as coisas ruins que o presidente não pode fazer, etc. E tal. Então, isso começou com o Padre Feijão, porque ele realmente era uma figura. Ele a partir de 31, o que o José Bonifácio tinha sido no período anterior à independência. Quer dizer, é um grande articulador político dos interesses da chamada aristocracia rural brasileira, né? E portanto, ele, Padre Feijó, que nesse mesmo ano de 1831, vendo que não tinha como controlar a desordem geral que estava no país, porque a hora que Dom Pedro caiu foi uma festa, e aí era um quebra-quebra generalizado, ninguém obedecia a ninguém, né? E não havia uma força armada que pudesse pôr ordem na casa, né? E aí o Padre Feijó criou a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional vai ser um grande instrumento de força, né, da classe dos senhores de escravo, que são a classe que vai governar o Brasil até a proclamação da República, né? E é o Padre Feijó que cria. Bom, e o Padre Feijó vai ser, como ministro da Justiça, o que vai fazer a lei, né, que proíbe o tráfico negreiro, né? Na verdade, é o que eu disse, quer dizer, o Dom Pedro ia mandar a lei, ficaram bravos, mas ele tinha que mandar, porque tinha um acordo com a Inglaterra. Eles não queriam, mas fizeram. Fizeram, mas criaram a famosa expressão: isso é só para inglês ver, né? Então, 1831 é a data em que é proibido o tráfico negreiro para o Brasil, né? Nenhuma medida concreta foi tomada para impedir o tráfico negreiro, embora fosse legalmente considerado crime, né? Embora os escravos que descessem aqui estariam libertados ou deveriam ser devolvidos para a África, e um monte de providências que nunca ninguém tomou, né? Daí a famosa expressão que todo brasileiro conhece: isso é só para inglês ver. Foi aí que nasceu. Bom, o período regencial, que vai de 31 a 40, é um período extremamente conturbado, exatamente por quê? Porque agora que os portugueses foram afastados, finalmente, é a primeira vez que o Brasil começa a ser governado por brasileiros. É, Independentemente de discutir quem se é bom, se é ruim, né, o que pensa, o que defende, etc., efetivamente o Brasil só se separou
teve certeza de que não pertencerá mais a Portugal a partir de 1831. Só que estes brasileiros que assumem também não são unânimes na opinião de como o Brasil deve ser governado. Portanto, o período regencial será um período extremamente conturbado, né? Período de 9 anos, com pelo menos 4 guerras, né? Em diferentes regiões do país, né? É, guerras, muitas delas com intensa participação de escravos, né? Quer dizer, o que é um risco enorme para a manutenção da escravidão, né? E eram os liberais exaltados contra os liberais moderados e mais os ditos conservadores, né? Então, e ao finalzinho desse período, a coisa funila para a criação dos 2 partidos que vão marcar o resto do período monárquico. Quer dizer, o Partido Liberal, que juntará os chamados liberais moderados, e uma parte dos liberais exaltados. Ditos exaltados eram os republicanos. Republicanos porque defendiam um modelo federativo de país, né? Os moderados defendiam o modelo centralizado de governo, né? Os conservadores, originalmente, eram os portugueses, e uma parte dos liberais moderados que acharam que o padre Feijó exagerou ao aprovar o chamado ato adicional que estabeleceu o sistema federativo no país, em 1834. Então, uma parte dos liberais moderados se alia aos antigos portugueses para formar o Partido Conservador. Outra parte dos liberais moderados recebe a aliança dos chamados exaltados, então, Partido Liberal e Conservador. E aí, em 1840, os liberais, que eram justamente os defensores da República, alguns deles, ou do federalismo, etc., vão dar um golpe, né? O chamado golpe da maioridade de 1840, momento, então, em que o Pedro II é declarado maior de idade aos 15 anos de idade. Essa tática, digamos assim, de botar um menino lá, o problema não é a idade de quem vai governar. O problema é que as classes que disputavam o poder no Brasil, elas não respeitavam, nenhuma respeitava a outra, não havia regras definidas, não havia. Bastava um subir para o outro pegar em armas para derrubá-lo. Quer dizer, então, e isso estava pondo em risco a escravidão. Então, vamos parar com isso e vamos arrumar um juiz para a nossa briga. O juiz para a briga seria o poder moderador, que é exclusivo do imperador. Então, não importa se ele tem 15, 16, 10 anos de idade, não importa, vamos restabelecer o regime monárquico o mais rápido possível. Então, Pedro II é declarado maior de idade, assume, né, e tal, e vai governar até 89. Então, assume menino, governa há 49 anos o Brasil. É, e veja, o fato dele assumir não acabou com a confusão. Esta tensão política ela se prolonga ainda no início do segundo reinado por pelo menos mais 8 anos, né? Até 1848. E é aí que, depois de derrotarem a revolta em Pernambuco, a chamada Praieira, é aí que eles finalmente chegam num acordo sobre um modelo político em que eles se entendem com a mediação do imperador, né? Que é o chamado parlamentarismo às avessas. Então, daí para diante, as coisas vão caminhar no sentido político com alguma normalidade. Eu diria que aí se consolidou finalmente o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro era monárquico, centralizado, etc., mas se consolida a partir de 1848, o que não é nenhum defeito especial nosso. Na América Espanhola tem país que até hoje não conseguiu consolidar um Estado, né? Quer dizer, países que vão consolidar muito mais tarde do que o Estado brasileiro. De qualquer maneira, é aí. Mas é interessante que antes deste parlamentarismo ainda,
quer dizer, ainda quando o imperador exercia também o papel de chefe de governo, quer dizer, o poder executivo, é que ele nomeou como ministro da Fazenda, das Finanças, né, o Manuel Alves Branco, que viu o óbvio, né, que o Brasil estava numa pindaíba danada, não tinha dinheiro para nada, né, que devia até os tubos, e, bom, como vamos resolver isso aqui? Né? Só tem um jeito. Ninguém nunca pensa em diminuir o gasto, vamos resolver o quê? Aumentar a arrecadação. Agora, aumentar a arrecadação de que maneira? Num país cuja economia é agroexportadora e que é governado pelos donos das grandes propriedades de terra exportadoras, que não querem pagar por isso. País que eles têm o poder para não pagar imposto. Ora, então, o imposto mais garantido, digamos, que o Estado brasileiro tinha na mão, era o imposto de importação, imposto alfandegário, né? A tarifa aduaneira. Ora, mas isso estava comprometido pelo acordo com os ingleses, que pagavam a ninharia de 15%, enquanto os outros pagavam 24%, o que também é pouco, considerando são tarifas liberais em matéria de economia, não são tarifas protecionistas. Então, o Alves Branco, que era liberal, que não tinha nenhum interesse em estabelecer protecionismo de espécie alguma, mas precisava botar dinheiro no caixa do governo, ele resolve, que era a época de renovação daqueles acordos com a Inglaterra, 1810, 1827, era a época de renovação, agora ele avisa os ingleses, não vou renovar coisa nenhuma. Não renovando, ele pode estabelecer a tarifa alfandegária que quiser. Então, nasce aí a famosa tarifa Alves Branco. Né? Quer dizer, ele faz uma enorme tabela de produtos mais variados, né? E cada uma delas tem uma taxa de alfândega, e a menor era de 40%. Né? Havia coisa de 60%, etc. Tal, tal. Ou seja, o que interessa, em primeiro lugar, é que isso vai encher os cofres do governo, em primeiro lugar. Claro, tem várias consequências, uma delas que não era desejada ou procurada, mas né, estabelecer um tipo de protecionismo, o que resultou no primeiro surto industrial do Brasil. Né? As primeiras tentativas de industrialização, porque pela primeira vez, né, nós diminuímos as importações porque ficaram muito caras, porque as tarifas alfandegárias aumentaram. Mas a Inglaterra não vai ficar quieta, né? Obviamente, e o senhor Aberdeen, né, vai fazer uma famosa lei, o nome dele é George Hamilton Gordon, Lord Aberdeen, né, vai fazer uma lei, em inglês chamada Slave Trade Suppression Act, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro abaixo da linha do Equador. Acima da linha do Equador já era proibida desde o Congresso de Viena de 1815. Né? Em 1845, Aberdeen, a Inglaterra sozinha, disse: ó, ninguém mais faz tráfico negreiro, e os navios ingleses estão autorizados a prender navio negreiro em qualquer lugar. Né? Tem gente, não tem gente, tem coisa, não tem coisa. Se estiver atracado no cais do Rio de Janeiro, nós vamos lá, pegamos o navio e pronto. Uma onda de indignação surgiu no Brasil, na imprensa brasileira, viramos todos patriotas, assim, da noite para o dia, foi uma coisa fenomenal, mas, né, os ingleses chegaram a prender em 5 anos 368 navios, né? Os caras jogavam a carga no mar, né? Carga que eram, né, as pessoas, os escravos que eles estavam trazendo da África, um negócio. No entanto, olha que coisa interessante, né? Quer dizer, ele faz os ingleses fazem essa pressão toda, e o que ocorre com o tráfico negreiro nesse período? Esse é o Lord Aberdeen, né? O que ocorre com o tráfico negreiro nesse período? Imaginem vocês, calculem, né? Olha os números. Nós temos números diferentes nas duas tabelas, mas o que é interessante é observar o essencial, né? Esse tráfico, depois da proibição pelos ingleses, ele aumenta exponencialmente. Você vê aqui, 1845, 19.463.
No ano seguinte, que estava proibido pelos ingleses, com vigilância inglesa, etc., 50 mil, depois 56 mil, 60 mil, 54 mil. Finalmente, 1850, né? Então, o tráfico, ao invés de diminuir, acelerou-se, aumentou extraordinariamente. E aí, em 1850, o Eusébio de Queiroz assina a Lei 581, de 4 de setembro de 1850, conhecida então como Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o que já era proibido desde 31. Só que agora é para valer. Essa é a diferença. Né? Agora é para valer. Né? Então, então, vejam vocês. Só que com isso, evidentemente, tudo aquilo que entrou antes era ilegal. Tudo aquilo que entrou antes era contrabando. Tudo aquilo que entrou antes foi legalizado. Ninguém foi punido, nem pagou absolutamente nada por ter desobedecido à lei desde 1831. Então, esse é o primeiro grande negócio. Agora, e aí se costuma, né, professor de cursinho brinca muito com isso, assim, pela pressão inglesa, os brasileiros foram lá e assinaram a proibição do tráfico negreiro. Eu quero chamar a atenção de que a pressão inglesa começou em 1810, certo? Primeiro Dom João, depois os brasileiros, enrolaram os ingleses por 40 anos, certo? Só aceitaram agora por uma razão muito simples. Quer dizer, a maior concentração de escravos estava onde? Estava na região de Pernambuco, Bahia, no Nordeste. Né? Agora, o problema é que, nesse período, a nova cultura, que é já o principal produto do Brasil, de exportação, né? Quer dizer, na verdade, me lembro lá de ter estudado naquela época e visto que a primeira vez que o Brasil exportou café, o café entrou no Brasil em 1725, por aí, né? Através da Guiana Francesa, tal, tal. Mas que a primeira vez que o café entrou como um item de exportação do Brasil, por mera coincidência, foi em 1822, o ano da independência. E a primeira vez em que o café aparece como o principal produto do Brasil é 1848. E aí o café era produzido onde? Na região da Baixada Fluminense, Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, São Paulo e um rabichinho do sul de Minas Gerais. Era esse o polo produtor de café e era essa área que estava em expansão, era essa área que precisava de mão de obra escrava, só que a concentração de escravos estava no Nordeste, que era uma área economicamente no mínimo, estagnada ou em decadência. Ou seja, mas quem era o grupo mais influente sobre os destinos do Estado brasileiro? Era justamente os grandes senhores do Nordeste, que durante 40 anos impediram o fim do tráfico negreiro. No momento em que eles se abasteceram de escravos até não poder mais, aí eles aceitam realmente, efetivamente, proibir o tráfico. E aí a coisa vai ter um contrabando pequeno depois, mas vai acabar efetivamente. E aí surge uma nova discussão no parlamento brasileiro, em que alguns defendiam o fim do tráfico interno também, o que foi duramente atacado por alguns dos mais influentes deputados. Não, isso aí viola a liberdade de comércio, né? Então tem que continuar o tráfico interno. Exatamente o que eles queriam. Quer dizer, o café do Vale do Paraíba não será imediatamente afetado pelo problema da mão de obra, por quê? Porque não vindo mais da África, teremos aqui um tráfico interno. Não é? Então, do Nordeste para o Vale do Paraíba, manterá e atenderá às necessidades de mão de obra do Vale do Paraíba. E aí, por volta de 60, por aí, o café vai para o chamado Oeste Paulista, a região ali de Itu, Campinas, Jundiaí, Limeira, etc. E aí se começa a pensar no quê? Se começa a pensar na complementação da mão de obra escrava. Ou seja, efetivamente, a Lei Eusébio de Queiroz, ela marca o início da crise do escravismo. Por quê? O sistema escravista, em qualquer época do mundo,
ele é sempre abastecido de fora para dentro. Na antiguidade, eram as guerras, né? Os romanos guerreavam, conquistavam, escravizavam. Quando eles perderam capacidade de se ampliar e de conquistar, o escravismo foi caindo. E aqui é a mesma coisa, só que a diferença do mundo moderno, da economia, da idade moderna, do mercantilismo, chamado capitalismo comercial, é o quê? O motor da escravidão africana é o tráfico negreiro. O fim do tráfico decreta a pena de morte do sistema escravista. Tudo bem, a gente pode empurrar isso com a barriga, mais de um século, se quiser, mas que vai acabar, vai acabar. Se, entendeu? Se ninguém fizer nada, vai acabar por WO. Né? Quer dizer, por quê? Porque não existe crescimento vegetativo de população escrava. Né? É tudo folclore, esse negócio que tinha lá um escravo que era reprodutor, isso tudo folclore. Né? Não existe crescimento de população escrava, crescimento vegetativo. Portanto, se não vem mais escravo de fora, um dia isso vai acabar. E quem raciocina, certamente tinha bastante gente para raciocinar naquela época, tem que começar a pensar, pelo menos, em complementar a mão de obra escrava. O verbo é esse, não é substituir, é complementar a mão de obra escrava. Aí vão haver experiências com o caboclo, com tudo isso, para finalmente se optar pela imigração. E quando se opta pela imigração, né, aí entra em pauta outros tipos de discussão, que não apenas o interesse do fazendeiro que é ter um braço para plantar e para colher café. Né? Entram os chamados intelectuais, os que influenciavam sobre as decisões do governo, etc., para pensar o futuro do país que dependeria do branqueamento da raça. O que implica, portanto, que quando se pensa em imigração, o imigrante tem que vir da Europa. Né? Bom, mas isso é o início, de qualquer maneira, da crise do escravismo. De resto, o Império não faz mais nada para combater a escravidão, a não ser o seguinte: no mesmo ano, menos de 2 meses depois de aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, o mesmo parlamento aprovou a primeira lei de terras do Brasil. Veja como eles não dão ponto sem nó. Né? Menos de 2 meses. Que diz a lei de terras. Quem quiser terra daqui para diante tem que comprar. E o preço tem que ser alto. Ou seja, a lógica que vai prevalecer no Brasil será exatamente a lógica oposta ao que os Estados Unidos estavam vivendo na mesma época, que era um processo de venda cada vez mais barata da terra até chegar ao ponto de dizer, olha, você pode pegar a terra e acabou. Então, nos Estados Unidos seguia um rumo e no Brasil se preveniu para que esse rumo jamais pudesse ser tomado. Foi menos de 2 meses depois da Lei Eusébio de Queiroz, já prevendo, portanto, a possibilidade de ex-escravos virarem donos de terra. Impossível isso acontecer. Bom, aí as coisas vão indo até que, finalmente, depois de termos feito 2 guerras contra o Uruguai, uma contra a Argentina, acabamos entrando em guerra contra o Paraguai. Né? Formou-se a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai, Argentina, etc. E a guerra durou 5 anos e meio. Quer dizer, não vou aqui diante de especialistas em assunto de guerra discutir como pode durar tanto tempo essa guerra. Agora, a grande consequência desta guerra são duas. Né? Primeiro, em 5 anos, o Brasil conseguiu dobrar a dívida externa que tinha, né? Em 5 anos, que acumulado desde 22, não sei quanto, em 5 anos fez mais não sei quanto. Né? Agora, mas a principal consequência é a estruturação do Exército Brasileiro. Estruturação com base num critério absolutamente revolucionário em se tratando de Brasil e em se tratando do Império Brasileiro, ou seja, a meritocracia. Então, é sem dúvida nenhuma que a primeira instituição meritocrática do Brasil é o Exército Brasileiro. E isso vai trazer consequências óbvias. Né? As classes médias, que vão aumentar no Brasil nessa época, por quê? Ora, com o fim do tráfico negreiro, sobrou dinheiro pela primeira vez no Brasil. Esse dinheiro que sobrou
permitiu um avanço do processo de urbanização, industrialização, não grande, mas uma pequena industrialização, né? Um aumento do próprio aparato de Estado, o surgimento de novas profissões urbanas, etc., e a modernização do país, né? A navegação a vapor, o telégrafo, a ferrovia, etc. E tal. E, portanto, vai ampliar e diversificar as camadas médias, que, como qualquer uma no mundo, sonha com a sua ascensão social. E que, no regime aristocrático que tínhamos, né, essa ascensão só se dava quando conseguia um emprego público, né, por cartucho, por favor, por apadrinhamento. Né? Ora, o Exército será a primeira chance de se subir na vida no Brasil, ou pelo menos ter uma estabilidade, uma respeitabilidade na sociedade, sem depender do favor de ninguém, do apadrinhamento de ninguém. Então, isso forma as novas gerações de jovens oficiais do Exército com uma mentalidade anti-aristocrática e, portanto, antimonarquista e também anti-escravista, porque durante a guerra muitos escravos foram mandados para a guerra, né? Alguns dizem, alguns historiadores defendem a ideia de que isso foi proposital para acelerar o branqueamento da raça, né? Agora, de qualquer maneira, tinha muito fazendeiro que chegava lá para recrutar o filho dele, para ir para a guerra. O fazendeiro, cara, é duro dizer, meu filho não serve para nada, leva 5 escravos aí e pronto. Quer dizer, e muita gente teve a vida salva, muitos oficiais brasileiros teve a vida salva na guerra por soldados que eram negros, escravos. Né? Então, essa atitude anti-escravista começa a ganhar corpo na sociedade brasileira. E pior, no mundo, a escravidão estava praticamente extinta. Houve um grande congresso em 1868 na Inglaterra contra a escravidão. Adivinhe qual foi o prato predileto lá? Só falaram do Brasil. O imperador, que estava nem aí para o Brasil, mas estava preocupado com o que os estrangeiros pensam do Brasil. Aí o imperador mandou dizer: olha, nós estamos em guerra, não podemos, mas quando a guerra terminar, eu me comprometo a encaminhar a questão servil. Quem chama as coisas pelo nome, né? Não se comprometeu a acabar com a escravidão, encaminhar a questão servil. Terminou a guerra, o Brasil ganhou. E agora? Tem que dar uma satisfação. Então, nós teremos aqui, né, em 1871, a famosa Lei do Ventre Livre. Né? Ou seja, se eu for um advogado, né, e me ativer especificamente ao aspecto filosófico, jurídico da questão, essa lei é uma revolução histórica, porque ao longo da história funcionou o famoso princípio do que o parto segue o ventre. Filho de mulher escrava é escravo. Então, não é à toa que um monte de gente no Brasil era escravo, que a mãe era escrava, embora o pai fosse o dono, fosse um monte de coisa, era escravo. Ora, essa lei, neste ponto de vista, é uma lei revolucionária. Nasceu a partir de hoje, não é escravo. 28 de setembro de 1871, Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre. Mas, como toda lei no Brasil, ela tem vários itens, né? E tem um que diz o que ela, o objetivo dela, e os outros para desmentir o que está no primeiro item. E aí estão lá, tem aqui, ó, em linhas gerais, definiu que os filhos de mulheres escravas que nascessem no Império a partir de sua. Seriam considerados livres, não estou vendo até o fim aqui. As crianças, também chamadas de ingênuos, ficariam em poder dos senhores de suas mães, com a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos. Né? Após essa idade, o senhor teria a opção de entregar ao governo, receber uma indenização, ou utilizar o serviço até os 21 anos. Ou seja, vamos ser claros, essa lei não libertou ninguém. Ninguém. Né? Só que as pessoas que estavam querendo a abolição ficaram entusiasmadas, porque a gente sempre fica entusiasmado quando a gente ouve só a manchete, quando a gente não ouve o resto. Né? Então, tudo bem. Quando começaram a perceber, passa ano, e não tinha ninguém livre, né? Aí é que vai começar propriamente o movimento abolicionista. Né? Quer dizer, porque essa lei é uma enrolação, né, que, na verdade, acabou não libertando ninguém. Destaques para os grandes nomes do abolicionismo: Luiz Gama,
vejam todos aqui negros, né? Todos livres, mas filhos de mãe escrava, né? E que o Luiz Gama, advogado, Zé do Patrocínio também, e o André Rebouças, um grande engenheiro, grande engenheiro. Agora, cada um era abolicionista, não apenas por ser negro, filho de escravo, etc. e tal, mas cada um punha na questão abolicionista uma segunda esperança. Né? O André Rebouças, por exemplo, é muito interessante, por quê? Porque, como engenheiro de ferrovias, um brilhante engenheiro de ferrovia, ele se preocupava com a rentabilidade da ferrovia. Né? E aí o que acontece? Um trem vinha, por exemplo, do interior de São Paulo para Santos, trazendo café, e voltava vazio, por exemplo. Quer dizer, para qualquer um que entende de frete, vê o custo que é isso para a ferrovia. Agora, se tiver carga na ida e na volta, e como ter carga na ida e na volta, ter carga para sempre? Se, ao se libertar os escravos, se desse terras para eles, para que eles, terras ao longo das ferrovias, para que ao longo das ferrovias eles plantassem e aí tivesse mais coisa para a ferrovia transportar, etc. E tal. Essa é uma estratégia que aliava o termo reforma agrária, que já se usava naquele momento, né, com a questão da abolição. Já o Luiz Gama, que defendia, como advogado, né, rábula, né, defendia os direitos dos escravos, defendia o direito deles matarem os senhores, por exemplo. A coisa era pesada. Havia gente que, por exemplo, como Joaquim Nabuco, né, que era um conservador, filho de grande fazendeiro em Pernambuco, etc. e tal, e que era um ferrenho abolicionista e que atrelava a questão da abolição também a medidas para educar os ex-escravos, para poder colocá-los como cidadãos e assim por diante. E isso para não falar da afinidade de grupos, né? Uma vez eu estava num debate aqui no Vale do Paraíba, eh, sobre a questão da abolição, e tinha um monte de senhoras aqui de Santos, todas entusiasmadas para apresentar seus estudos sobre o abolicionismo em Santos. Santos se honra de ser uma cidade fortemente abolicionista. E que aí tinha muitas senhoras da sociedade que tinham grandes casarões e tal, e que abrigavam os negros e faziam quilombos, né, nos quintais das casas. Fiquei ouvindo aquilo ali, e tinha um argentino do meu lado, eu falei, olha, isso não vai dar certo aqui, não vai dar certo. Porque, não, porque a dona fulana de tal tinha um quilombo na casa dela. Aí, dada altura, o argentino não se aguentou, levantou a mão e disse, por favor, eu queria saber o que é isso de quilombo, porque em mi país quilombo é casa de prostituição. Eu, como entendi argentino, já estava prevendo o que ia acontecer. Aí as mulheres ficaram... Mas o fato é que a motivação para o abolicionismo era múltipla, entendeu? Ia desde o humanismo até estratégias econômicas e estratégias políticas, ou até o pensamento de um tipo de sociedade bastante desenvolvida, com cidadania, etc. e tal. Muitos, muitos. E isso foi abarcando inúmeros setores da sociedade das mais variadas regiões do país. E aí o movimento vai ganhando força a ponto de juízes darem ganho de causa para escravo. Isto é impensável, uma vez que o escravo não é sujeito de direito, ele não é gente. Ele só se torna gente quando comete um crime. É só no direito criminal que ele é gente. Fora disso, ele não é gente. E tinha juiz dando ganho de causa para escravo. Quer dizer, a coisa está fugindo ao controle. E aí, né, aí o governo não pode resolver. Por quê? Qual é a função do regime monárquico centralizado? Aquela centralização era necessária para ter uma unidade no país que garantisse uma única lei, que é o quê? Manter a escravidão. Daí que os republicanos defendiam o federalismo, mas como eram fazendeiros, também não tocavam na questão da escravidão. Só que o sistema federativo vai resolver isso. Né? Mas, de qualquer maneira, o governo precisa dar uma satisfação. Aí ele faz a lei do sexagenário. Aí ele abusou da paciência das pessoas, né? Porque não dá para enganar ninguém. Né? Porque a expectativa média de vida do escravo era 35 anos. Um escravo com 60 anos, 65, é um traste que não serve para mais nada há muito tempo.
Quer dizer, ele é quem sai libertado dessa lei é o dono do escravo e não o escravo. Ainda assim, veja que coisa, ainda assim, os caras não queriam aceitar de jeito nenhum e chegaram a xingar a princesa Isabel, que assinou a lei, né, de comunista. Foi a primeira pessoa no Brasil a receber esse adjetivo, a primeira autoridade brasileira a ser chamada assim. Por quê? Porque feria o direito de propriedade. O escravo não presta para nada mais, mas é meu. Ninguém toca nisso. O governo não pode pôr a mão nisso. Né? Então, a lei dos sexagenários, o projeto era para libertar os 60. Bom, vai libertar 60, mas o governo vai indenizar. O cara vai ter que trabalhar de graça mais 3 anos, depois indeniza e assim por diante. E olha os preços dos escravos, que era muito caro para algum poder, por exemplo, comprar sua própria liberdade. Bom, e aí, então, esse movimento cresce e aí chegamos ao fim da brincadeira, menos de 5 minutos, para explicar o seguinte. A grande pauta da sociedade brasileira, com todas essas variáveis que eu apontei aqui, era a abolição da escravatura. No entanto, os monarquistas, que estavam cada vez mais isolados, né? A monarquia já tinha brigado com o exército, já tinha brigado com os fazendeiros de café do Oeste Paulista, que eram republicanos, já tinha brigado com a igreja, né? E não podia atender os abolicionistas, porque a função da monarquia era manter a escravidão. Mas aí tinha um problema: o imperador estava velho e não tinha um herdeiro homem. A lei não impedia que uma mulher sucedesse. Né? Mas nós estamos no Brasil, que, portanto, tudo bem, a mulher, primeiro, já acha que, por ser mulher, já não serve, embora a lei não diga nada. Segundo, ela era casada com um estrangeiro. Um estrangeiro que era odiado, sobretudo, pelo exército, o tal do Conde de. Né? Terceiro, ela era carola. O Silva Jardim, que era esse republicano fanático, ele usava essa expressão, que a princesa Isabel era imbecil e carola. E a igreja estava brigada com o império. Então, imaginava-se que ela seria incapaz de mandar, de governar. E, portanto, o que acontece? Quer dizer, ou mandaria o marido, que era um estrangeiro detestado, ou mandaria a igreja, né? E, portanto, a Isabel não poderia continuar. Então, a sobrevivência do trono dependia do quê? Da Isabel provar que teria pulso para governar. Então, teria que tomar uma medida extremamente importante. Né? E aí alguém sugeriu, ela lá, tocando a bola, não tinha nada mais importante. Assinou a lei que acabou com a escravidão. Né? E ela podia ser imbecil ou carola, mas era piosa. Quer dizer, ela perdia a amizade, mas não perdia a piada. Né? Aí um deputado importante que tinha votado contra, né? Ela foi brincar com ele, foi tirar uma onda dele, falou: deputado, dessa vez Vossa Excelência perdeu, hein? E ele disse para ela: e Vossa Alteza perdeu o trono. Ou seja, claro, né? Primeiro, ela tomou uma medida realmente importante, né? Só que é exatamente o contrário do que os monarquistas queriam. Né? O que eles falaram é o quê? Olha, tinha que ser mulher. E, por sua vez, os abolicionistas falaram: já não era sem tempo, né? Demorou. Quer dizer, ela não agradou a ninguém. E, portanto, o império ficou absolutamente isolado. Né? O risco, por exemplo, portanto, de anarquia era total. Claro que a Lei Áurea também sepulta todas essas outras expectativas que haviam por trás da campanha abolicionista, entendeu? Expectativa de reforma agrária, expectativa de cidadania, expectativa disso, tudo isso foi sepultado, porque afinal o que queriam não era acabar com a escravidão, acabei. Só que aí, ao acabar, ela perde o apoio dos monarquistas. 13 de maio de 88 foi um domingo. Na segunda-feira, 14 de maio, todos os grandes líderes monarquistas viraram republicanos desde criancinha. Né? Tivemos até um presidente republicano de 14 de maio, que é o caso do Rodrigues Alves, por exemplo. Né? Então, o Exército vai se mobilizar. Isso aqui é comemoração do 13 de maio, da assinatura da Lei Áurea, tudo isso. Né? Aqui nós temos, nessa foto, nós temos aqui o Marechal Deodoro da Fonseca e o Conde de aqui.
e aqui o imperador, e Benjamin Constant, o grande articulador, então, da, da proclamação da República, né? E o Deodoro, que era monarquista, né? Acabou sendo o culpado de proclamar a República, né? Um ano e meio depois da Lei Áurea, né? 13 de maio de 88, Lei Áurea, 15 de novembro de 89, proclamação da República. Então, os problemas agora serão outros, não será mais o problema da abolição da escravidão, os problemas serão outros agora, mas o regime político mudou, o Estado brasileiro mudou de forma a partir daí, né? E de toda essa crise que se abriu para encerrar mesmo a partir da proibição do tráfico negreiro. Okay? Desculpe falar demais, passar o tempo e tudo isso. Estou aqui à disposição se alguém desejar discutir qualquer coisa. Muito obrigado, Reinaldo, muito obrigado pela sua intervenção. Agradecia que quem quisesse inscrever-se para falar, intervir ou colocar alguma questão, pode fazê-lo a partir deste momento. Muito obrigado por ter trazido este tema tão interessante e tão difícil, inclusive para o nosso pensamento moderno hoje em dia, da total injustiça e barbaridade que é o sistema do escravismo ou da escravatura. Aliás, temos aqui assim uma primeira pergunta de um tertuliano que pediu para colocar essa pergunta porque não pode falar porque está numa sala com muito ruído e pediu para eu transferir a pergunta. E a pergunta é: fala-se indistintamente em escravatura e em escravidão. E qual é a diferença? Ehm, Existe, e já agora vou dizer qual é o entendimento que existe hoje em dia, ou que pelo menos nós temos, e o que é que diz a grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Hoje em dia, suponho eu que se utiliza mais ou menos indistintamente, pelo menos em Portugal, os termos escravatura e escravidão. No entanto, é facto que no século XVIII ambas estas duas palavras tinham uma noção completamente distinta, ou eram diferentes. Porquê? Porque no tempo do Marquês de Pombal, a escravatura correspondia a tráfico de escravos. Isso era escravatura. Escravidão era o sistema de utilização do escravo na terra. Uh, Interessantemente, eu não sei se o Reinaldo sabe ou se os nossos amigos brasileiros sabem, o Marquês de Pombal, em 1761, faz um alvará a proibir a escravatura para Portugal, Portugal na Europa. Aliás, é uma atitude típica do século das Luzes, que se antecipa a muitas outras nações na Europa. Obviamente, impedir o tráfico de escravos não significa que impeça e proíba a escravidão no território. Será 12 anos mais tarde, em 1773, que faz um novo alvará e em que proíbe a escravidão no território português. E, portanto, desde o século XVIII, em Portugal, na Europa, está proibida a primeira escravatura e depois a escravidão. Não sei se este é o entendimento que tem do português, e, portanto, o que acontece é que, e isto está escrito mesmo na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, em que a escravatura é definida como o tráfico de compra e venda de escravos, acrescenta-se na grande enciclopédia que o povo dá-lhe o significado de escravidão. E ao longo do tempo, os dois termos foram, digamos assim, sendo substituídos um pelo outro e utiliza-se de forma indistinta. Eu não sei se o Reinaldo tem a mesma leitura ou se no Brasil tem a mesma leitura entre escravatura e escravidão. Da minha parte, o que você falou é absolutamente, para mim, eu desconhecia essa distinção aí, e achei bem interessante, porque eu realmente não faço distinção entre uma palavra e outra, mas foi bem esclarecedora essa sua colocação aí. Isto é interessante porque há pessoas, e mesmo historiadores, que não entendem
digamos assim, a diferença da linguagem do século XVIII, interpretam os alvarás de 1761 e de 1773 de forma estranha, como é que um faz a abolição da escravatura e 12 anos depois faz a abolição da escravidão. É estranho. Mas a questão é, primeiro faz a abolição do tráfico e da venda de escravos e 12 anos depois a utilização de trabalho de escravo. Muito bem, gostaria de... Observação. Ah, sim, sim, claro, claro. Não, Força, Reinaldo. hoje, por exemplo, né, hoje nos debates todos que na sociedade brasileira, aí, sobre essas pautas chamadas identitárias e tal, então, por exemplo, não se usa mais falar os escravos, os escravizados. Se fala, eu a vida inteira falei, os escravos, os escravos, os escravos. Agora, os escravizados, porque escravo seria uma pessoa como se ela nascesse assim, fosse da natureza dela, né? Então, nos debates atuais, se faz também essa distinção. Claro, claro. Muito bem, eu tenho o General Bergo que está inscrito. Não sei se, entretanto, mais alguém que se queira inscrever. Eu depois Não, também não, tenho. eu Eu não tenho. estava inscrito, não, eu só estava Ah, aplaudindo. ok, Estava ok, ok. aplaudindo e cumprimentando. Obrigado pela palavra. Parabéns, meu. Ah, Parabéns. muito bem. Muito excelente a sua apresentação. Eu estava aplaudindo e continuo a aplaudir. Muito obrigado. Não sei se alguém quiser fazer alguma intervenção ou alguma pergunta, se não, eu coloco uma, e que é, na realidade, eh, a escravidão e mesmo a escravatura é um problema muito grande do desenvolvimento, digamos assim, do mundo novo. A própria Estados Unidos, que se torna uma república independente em 1776, o problema dos escravos vai se prolongar durante todo o século XIX e é um dos fundamentos da guerra civil entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. E é um problema grande 100 anos depois da própria independência e da existência como república. E, portanto, a escravidão tem mais a ver propriamente com o sistema económico do que propriamente com o sistema político. É ou não verdade? É, bom, para início de assunto, quer dizer, a chamada escravidão moderna, quer dizer, aquela que pega a idade moderna, no meu entender, é, ela é provocada pela escravatura, ou seja, pelo tráfico negreiro. É ela que induz, por exemplo, aqui no Brasil é costume, ainda é, mas eu de criança aprendi isso, né? Primeiro escravizaram os índios, mas os índios são todos vagabundos, eles fugiam e eles não sei o quê, ou eles lutavam, ou eles aquilo, e aí então resolveram trazer os negros. Ora, né? E resolveu trazer negro porque o índio. É tal história. Se o negro não fugisse, não precisava ter capitão do mato, não precisava prender o negro, não precisava coisa nenhuma. Não é? Quer dizer, na verdade, a substituição paulatina do índio pelo negro é do interesse de quem ganha dinheiro fazendo o tráfico negreiro, que era o negócio mais lucrativo, né? Mais do que o atual tráfico aí de tudo que é espécie de droga, entendeu? Quer dizer, então, a causa da escravidão moderna é o tráfico negreiro. Agora, se acabou com o tráfico negreiro, você decretou a pena de morte da escravidão. Agora, você tenta, né, o conservadorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, que você citou, é muito interessante, quer dizer, uma parte da colônia inglesa já não tinha escravidão desde a origem e outra teve desde a origem e também usou inicialmente os índios, mas logo encheu aquilo de negros e tudo isso. E ali vai se conservar, no momento da independência dos Estados Unidos, havia uma divergência entre os norte-americanos ali, né? Uns que queriam a independência e os outros falavam, não, espera um pouquinho, porque a linguagem que os defensores da independência usavam, a linguagem do iluminismo, das ideias revolucionárias, etc., amedrontavam os grandes proprietários de escravos do Sul. Eles não iam. Então, foi feito um acordo. Qual foi o acordo? Nós vamos nos separar, mas vamos garantir o sistema federativo e quem quiser continuar com a escravidão continua, quem não quiser não tem. Então, eles empurram isso mais 90 anos até a Guerra Civil, precisaram resolver da maneira mais radical, né, pela Guerra Civil, para resolver esse problema. Mas tinha um acordo, né?
Então, quer dizer, já não existia mais, a partir dado momento já não tinha mais o tráfico, mas eles insistem na manutenção da escravidão, né? Como é o exemplo do camarada que tem uns escravos velhos que já não produzem mais nada, mas ele não aceita que soltar aquilo, porque aquilo é propriedade dele, né? Então, esta é a mentalidade das pessoas também, ela se entranha e ultrapassa os limites do razoável, né? Quer dizer, já não tem mais a mesma função econômica, por exemplo, mas ainda tem uma função, digamos assim, ideológica, mental, né? na cabeça das sociedades. Né? Muito obrigado, Reinaldo. Temos aqui sim a inscrição do Brandão Ferreira. Brandão, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Olá, viva! Eu também queria parabenizar, que é um termo brasileiro, o orador pela excelente conferência que acompanhei com muito gosto e proveito. Eu tenho uma pergunta para fazer, que vou fazer já, mas depois gostaria só de fazer uma pequena consideração. E a pergunta que provavelmente falou durante a conferência, mas eu eventualmente não ouvi, tem a ver com aquela especificidade inglesa de querer continuar ad eterno com a questão do Tratado de 1810, depois do Brasil estar independente. E como é que não consegui entender bem se é que o explicitou, daí a questão, de saber quando é que isso acabou, ou como é que acabou, como é que o Brasil se viu livre dessa diferença de tratamento entre todas as nações e o comércio de todas as nações e inglês. E se me permitem uma consideração, porque eu julgo que isto tudo a questão da escravatura está na moda, mas está a ser muito mal, digamos, tratada em todo o mundo, sobretudo por quem quer fazer o revisionismo da história. Mas, de facto, o abolicionismo começou na Inglaterra, só que as verdadeiras razões possivelmente não estão bem explicitadas. É evidente que houve aqui razões filantrópicas que começaram no fim do século XVIII em Inglaterra, e nomeadamente até debates no Parlamento, julgo eu que um dos principais indivíduos que se ilustrou com isto foi um sujeito chamado Wilberforce. Bom, mas, de facto, aquilo que moveu o governo inglês para proibir o tráfico de escravos em todo o mundo, e eles só puderam fazer isso porque a Royal Navy, no princípio do século XIX, era a maior marinha do mundo e mais poderosa provavelmente todas as marinhas do mundo juntas, foi o lucro e não a filantropia, isto é, porque vamos ver, a Inglaterra tinha inventado a máquina a vapor e, portanto, começou a criar produtos em série que pretendia colocar no mercado, além do que, julgo eu, até hoje nunca perdoou aos americanos a independência americana e queria prejudicá-los, sobretudo na questão do algodão, que era muito importante para a indústria têxtil inglesa, e, portanto, foi querer fazer, no fundo, foi querer tirar o suporte, isso tem a ver com o que já foi dito sobre o desenvolvimento do Novo Mundo, não é? Quis tirar o suporte que garantia, digamos, a sobrevivência ou os produtos que eram produzidos e, portanto, a Inglaterra tendo um superávit em questões industriais, podendo-os vender mais barato. Para vender mais barato precisava ter mercado. Para ter mercado, o mercado não se compadece também com os escravos, não é? Porque o escravo, deixando de ser escravo, passa a ser também um comprador natural. E, portanto, foi muito mais esta questão do lucro que moveu o governo inglês, em vez de qualquer outra questão de filantropia, como hoje é posta em questão, e tudo isto arrastou tudo o resto à volta disto. Eu estou a dizer isto porque acho que é importante para situar verdadeiramente todas estas questões, porque, infelizmente, vejo muita discussão em muitos fóruns, em muitos livros, em muitas coisas que não me parece que correspondam de maneira nenhuma à realidade das coisas. Pronto. Muito obrigado. Este era o meu considerando e ficava à espera da sua resposta relativamente à questão que pus. Muito obrigado. Bem, Muito obrigado, Reinaldo. pois é,
o momento em que se rompe este acordo é o início do segundo reinado, o início do governo Pedro II. Ele começa em 40, né? E o primeiro ministério que ele montou foi do Partido Liberal, e dele fazia parte esse Alves Branco, né? E ali era uma data ou de renovação ou de vencimento, né? Era a data já prevista de vencimento daquele acordo. Então, e aí se renovaria ou não. Óbvio que os ingleses esperavam que se renovasse automaticamente, quase, né? E aí é feita a denúncia do tratado, né? Ou seja, a recusa em renovar o tratado por parte do Alves Branco, em 1844, então, que ele rompe o tratado e não assina um novo tratado, e aí se sente livre para estabelecer a tarifa que bem entender, né? E concordo perfeitamente com todas as suas considerações sobre o porquê dos ingleses fazerem toda essa pressão, primeiro contra o tráfico, depois contra a escravidão e tudo isso, que de filantrópico não tem nada. Certamente existem pessoas que fazem parte desses movimentos, como havia também aqui no caso do abolicionismo brasileiro, que elas, aqueles grupos, etc., que tenham qualquer sentimento filantrópico, ação filantrópica e tal. Mas o motor real dessa coisa é econômico, sem dúvida nenhuma. É o processo da expansão industrial inglesa, que quer dominar, né, as áreas produtoras de matérias-primas e, e colocar os seus produtos. Né, para isso, precisa estabelecer os mais vantajosos acordos ou imposições aos países produtores das matérias-primas, ou ainda, né, no caso do Brasil, produz café, né? O Brasil produz sempre a sobremesa do mundo, né? Açúcar, depois café e tal. Por exemplo, eles venderem aí, né, as suas ferrovias, os seus navios, os seus né, tranvias, que vocês chamam aí, nós chamamos aqui de bondes, né? Quer dizer, vender todas essas coisas, além dos tecidos, que são o principal. Para isso precisa ter consumidor, e, portanto, o escravo não é um consumidor, né? Então, o interesse tanto em acabar com o tráfico. No caso do tráfico, também tem o seguinte, né? Como acima da linha do Equador terminou em 1815, uma decisão lá do Congresso de Viena, talvez por imposição inglesa também, não sei, ocorria com colônias inglesas ou dependentes da Inglaterra no Caribe, etc., onde a escravidão continuava, né, que eles não recebiam mais escravos, enquanto nós aqui continuávamos recebendo. Então, o escravo aqui era mais barato do que nas colônias deles, né, nos mercados que eles controlavam, né? Portanto, eles estavam em desvantagem em relação a nós. Então, que acabasse aqui também, pelo menos punha a gente em situação de igualdade. O escravo ficaria caro aqui também, e aí a gente ficava em igualdade com as áreas de influência direta dos ingleses, né? Então, tem todas essas coisas, e são de caráter, sem dúvida nenhuma, econômico, não tem nada de filantrópico nisso tudo, né? Muito obrigado, Reinaldo. Acho que chegamos ao fim, ou estamos a chegar ao fim. Eu já agora acho que posso partilhar, e muito obrigado ao Brandão pela sua questão. Eu suponho que o primeiro registro realmente por escrito do aspecto humanitário e filantrópico contra a escravidão é o documento, o livro de Montesquieu, L'Esprit des Lois. Montesquieu defendeu que todos os homens nasciam iguais e que, portanto, a escravidão era contra a natura. E por isso, isto foi publicado em 1748. Já agora, registra a originalidade do Marquês de Pombal, que antecedeu em 11 anos a própria deliberação que é conhecida em termos de Inglaterra para a proibição do tráfico de escravos para o território metropolitano inglês. Portanto, Portugal na Europa antecedeu a 11 anos o fim da escravatura relativamente à própria Inglaterra. Mas, sem dúvida nenhuma, isto é interessantíssimo. Já agora, eu gostaria de registrar aqui, digamos assim, hoje em dia, há uma noção moderna da escravatura. A escravatura e a escravidão não desapareceram. Hoje em dia, consideram-se que há 50 milhões de pessoas que vivem em situações de escravatura no mundo inteiro.
que é um número que nos deixa todos envergonhados como uma humanidade, não é? E ainda por cima, 1 em cada 4 são crianças, 54% são mulheres, mais de 27 milhões estão em trabalho forçado e 22 milhões estão em casamentos forçados. E já agora, a maioria tudo em países muçulmanos. É muito interessante registro e será exatamente isso. Já agora há um top 10 de países que são considerados que têm escravatura moderna. Se calhar existe um índice mundial de escravatura. O primeiro país que tem maior prevalência é a Coreia do Norte. O segundo é a Eritreia, o terceiro a Mauritânia, o quarto a Arábia Saudita, o quinto a Turquia, o sexto o Tajiquistão, o sétimo os Emirados Árabes Unidos, o oitavo é a Rússia, o nono é o Afeganistão e o 10º é o Kuwait. Portanto, há aqui se calhar nomes de países que podem nos surpreender. Há alguns, um deles até, que é um país que quer aderir à União Europeia, que é a Turquia, que é considerado o quinto país com maior prevalência de trabalho forçado da moderna escravatura. Muito obrigado ao professor Reinaldo Lopes Martins, muito obrigado a toda esta tertúlia, que foi muitíssimo interessante. Antes de anunciar a próxima tertúlia que vai ocorrer já em maio, passaria a palavra ao César Bargo. Não se esqueçam de deixar o vosso e-mail se quiserem receber os convites para as próximas tertúlias. Bom, César. eu queria agradecer ao Reinaldo, foi exatamente o que eu imaginava que você falaria mesmo e o impacto que você teria. O fato de você ter essa experiência de narrativa para uma audiência mais jovem, vou dizer assim, talvez tenha tornado o passeio por esses anos difíceis de história mais lúdico e ao mesmo tempo interessante e cativante. Eu acho que eu fiquei lendo as observações das pessoas aqui e tive essa percepção também, né? Eu ia fazer um comentário que o Rui adiantou e fez, que é a questão dos escravizados, né, atuais, né? Aqui, em países que têm uma proeminência em áreas maiores, o Brasil com relação à América do Sul, por exemplo, sofrem disso, né? Quantos bolivianos são aqui, curiosamente, volta e meia escravizados e resgatados, curiosamente, de grupos, às vezes, de coreanos que os escravizam para trabalhar no mercado têxtil. É uma coisa absurda. A gente importa não só o escravizador, como o escravizado, né? Foi no centro de São Paulo. No centro de São Paulo, é uma coisa incrível. E também o evento, o Rui menciona a Mauritânia, né? E a gente, né, o pessoal de Portugal não deve saber, mas essa semana chegou um barco aqui no Pará, né? Com 40 corpos, e agora haviam alguns com celulares e tal, e uma perícia identificou que eram da Mauritânia, que saíram da Mauritânia em fuga pelas condições do país e a questão da esperança de uma vida melhor, e com um barco totalmente despreparado, pegaram uma corrente e, em vez de chegar na Europa, que era a intenção, chegaram no Pará. Todos mortos, infelizmente, né? Então, são tragédias que essa escravatura forçada por questões de mercado ainda impõe em populações no século XXI, né? Então, nunca é tarde para retomar esse assunto, para entender onde é que a gente está errando como humanidade para deixar que isso aconteça, né? Bom, eu volto para o Rui para. Eu tenho que só fazer uma nota de rodapé, agradecer o Vitor Hugo, que hoje, que tá, não sei se ele ainda está aí, mas ele estava hoje em Santos fazendo o lançamento de um livro lá que eu não pude ir, mas eu sei que você, como esteve lá, e ele queria estar presente para ver o Reinaldo, e legal de ter aparecido. E a todos que estão presentes também, eu peço que se inscrevam no canal do YouTube para a gente poder ter esse contato, tá bem? Rui, pode terminar por aí. Muito obrigado, César, muito obrigado a todos pela vossa presença, muito obrigado mais uma vez ao Reinaldo pela excelente tertúlia que nos trouxe hoje. E então vou anunciar que no dia 4 de maio, sábado, vamos ter como tema o Brasil de 1870 a 1900, visto por Rafael Bordal Pinheiro. Como palestrante vamos ter João Alpuim Botelho. Quem é João Alpuim Botelho e será provavelmente a melhor pessoa que podemos trazer para falar sobre este tema. Nasceu em Viana do Castelo,
em 67, é licenciada em História e mestre em Museologia e Património. Começou a vida profissional no Centro Nacional de Cultura e depois na Câmara Municipal de Viana do Castelo, mas entre 2002 e 2005 foi diretor executivo da Cultura Porto, Rivoli e Teatro Municipal, mas desde 2014, portanto há 10 anos, é diretor do Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa. E quem é que é Bordal Pinheiro, para quem não conhece? Bordal Pinheiro foi, sem dúvida, um dos protagonistas da enorme proximidade cultural entre Portugal e o Brasil no final do século XIX. Bordal Pinheiro chegou mesmo a trabalhar no Rio de Janeiro entre 1875 e 1879. E como reflexo desta proximidade, os seus jornais refletem momentos da vida política e social brasileira em cartoons plenos de crítica bem-humorada. A comunicação de João Botelho propõe-se abordar esta ligação entre os dois países pela mão de Rafael Bordal Pinheiro. Estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa noite. Boa noite. Até a Boa noite a próxima. todos.